O que eu mais enxergo é a falta, você falou, a falta de cadência e, inclusive, da persistência de conseguir entender qual é o ciclo de venda e o momento daquele lead. Né? Você não precisa descartar todo lead, você tem que fazer follow-up. E assim, eu tenho certeza que sempre tem alguma coisa para melhorar, cara. Sempre tem, sempre tem. Este podcast é promovido pela Tenex, plataforma de crescimento para planos recorrentes. Com várias funcionalidades, a Tenex oferece uma série de soluções pensadas para o desenvolvimento dos negócios. São recursos para a automação dos processos de vendas e cobranças, além de uma rede com diversos parceiros para agregar mais valor aos planos. Conheça melhor a nossa plataforma com um teste gratuito de 7 dias e leve a Tenex para a operação do seu plano. Eu sou Felipe Baguete, cofundador e CEO da Tenex. Estou sempre recebendo um convidado especial para falar sobre empreendedorismo, negócios e crescimento. Tudo para inspirar você na sua própria jornada à frente da sua empresa. No episódio de hoje, vamos receber um grande parceiro da Tenex, que tem revolucionado o mercado de clube de vantagens pelo país e que vem de uma longa trajetória para chegar onde chegou. Quero dar as boas-vindas ao Eduardo Torres, publicitário por formação e empreendedor com mais de 15 anos de experiência no mercado de clube de benefícios. Eduardo é fundador da Rede Parcerias, plataforma de clubes de benefícios personalizada com foco em fidelização de clientes. A Rede Parcerias ganhou, nos últimos 2 anos, como a startup que mais inovou na categoria de Martechs, no ranking dos 100 Open Startups. Eduardo, é muito gratificante ter você junto com a gente nesse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado também a todo mundo aí da Tenex pela parceria desses últimos anos. É um prazer estar aqui falando com você, com todos os parceiros, clientes, amigos aí da Tenex que vão ouvir aí, eu contar umas histórias aí. Na maioria das vezes, verdadeiras. Eduardo e eu já nos conhecemos há um bom tempo, nos conhecemos no mundo profissional e viramos amigos. Estou devendo uma visita ao Rio de Janeiro para a gente passear aí por Ipanema. Mas vamos lá, Eduardo, me conta um pouquinho quem é você. Eu sei que você começou a empreender bem antes da Rede Parcerias. Conta um pouco da tua história. O Rede Parcerias nada mais é do que uma pivotada de uma pivotada que escalou, tracionou e escalou e deu muito certo. Eu sou carioca, que meu sotaque entrega, e tenho 40 anos. E sempre fui muito ligado aí à comunicação, marketing, sempre me interessei muito por publicidade. E, em última análise, o que o Rede Parcerias é um canal de comunicação, de relacionamento das marcas com o público delas. Eu comecei a empreender na incubadora da minha universidade há 20 anos, agora em agosto, em 4 de agosto, vai fazer 20 anos que eu e o meu atual sócio, a gente segue juntos. Eu e ele, eu já me separei, casei de novo, mas com ele sigo juntos nesse casamento. E a gente começou a empreender no 4º período da nossa universidade. Então, quando a gente escuta aí políticas de fomento à inovação, fomento ao empreendedorismo, fomento à startup, a você montar a empresa, você vê, nós somos frutos de um programa de empreendedorismo entre os alunos da nossa universidade, ambos fazíamos publicidade, e a gente está vivo aí até hoje, quase 20 anos depois. E muito dessa veia empreendedora, desse interesse por empreendedorismo, por empreender, óbvio que, né, as condições que meus pais me proporcionaram, de eu estudar num ambiente, numa universidade muito legal, que proporcionava esse ambiente de empreendedorismo, 99% das pessoas não tiveram, né? Não tem, e boa parte da população brasileira não teve as oportunidades que eu tive para empreender, mas assim, o espírito foi muito porque eu não conseguia estágio em lugares legais, eu não conseguia ficar num estágio muito tempo, e eu comecei a ver que assim, havia dor, eu enxergava uma dor, né? E eu acho que empreender é enxergar uma dor no mercado, e obviamente você enxerga uma oportunidade no mercado, e por que não tentar, né, curar essa dor? E há 20 anos atrás, a gente na nossa universidade
nossa proposta era ser uma agência de publicidade barata, uma agência de publicidade low cost. Então, a gente tinha 2 produtos no nosso portfólio. Era logomarca e folder A4 2 dobras. A gente, basicamente, era isso que a gente oferecia para as empresas. Tem uma solução rápida e barata para os seus problemas, para a sua empresa. Então, a gente, há 20 anos atrás, criou uma agência de publicidade low cost. Éramos 3 sócios, tinha um sócio designer e o meu atual sócio, éramos o comercial e /atendimento da agência, e funcionou, mas funcionou porque a gente tinha apoio da universidade, tinha apoio dos nossos pais. A empresa funcionou por 9 meses na sala da casa dos meus pais em Copacabana, e até o momento que a gente ganhou o nosso primeiro contrato de FII mensal de uma agência de publicidade, de uma empresa que era um restaurante de refeições coletivas. E aí, daí para frente, a gente colocou o negócio de pé e estamos aí até hoje na jornada empreendedora. Mas sim, se você me falar o que me motivou a empreender lá atrás, eu acho que foi a minha incompatibilidade com as vagas de estágio e com os processos seletivos, e eu achei que havia uma oportunidade de fazer logomarca. Mas se a gente olhar para trás, assim, eu trabalho com marketing, quem está escutando esse podcast com certeza trabalha com tecnologia, é empreendedor ou trabalha com gestão e está olhando sistemas, softwares. Assim, há 20 anos atrás as pessoas não tinham e-mail, a gente mandava proposta e apresentação por fax para as empresas, a gente prospectava cold call, fazia cold call de páginas amarelas de jornal de bairro, coisas que hoje inconcebíveis, né? Buscar leads, scrapping de leads em páginas amarelas do jornal de bairro. Não existem nem páginas amarelas, jornais de bairro, eu acho que nem anúncio deve ter mais. E dali para frente, assim, então, quanto mais sistemas, ERPs, CRMs, plataformas de loyalty, cara, inconcebível isso para, né, pensar. Já existiam ERPs, mas era uma coisa muito, muito ainda embrionária perto do que a gente tem hoje, né? Vocês começaram como essa agência de publicidade barata, né? Low cost, e depois disso, o que é que aconteceu? Assim, aí acho que é até aconteceu, eu acho que o ponto principal foi esse nosso... Porque essa agência já foi com o seu atual sócio, né? É o mesmo sócio desde essa agência? Foi esse sócio desde essa agência, e o que eu ia pontuar, o que eu ia mostrar até para vocês, que até por uma questão de superstição, e a gente, como também uma fanfarra interna, todos os nossos materiais, eu não sei quem vai estar assistindo isso por vídeo, todos os materiais promocionais do Rede Parcerias, até hoje, são folders A4 2 dobras, em homenagem a esses folders A4 2 dobras que a gente fazia em 2003, que a gente vendia em 2003. Então, se a gente puder privilegiar um formato, são sempre folders A4 2 dobras. E sim, era sempre foi esse sócio, a gente foi... E aquilo, como também acho que a maioria dos empreendedores foi o acaso, e foram pessoas que a gente conheceu pelo caminho e quase que um efeito borboleta. A gente sempre participou muito de eventos, até que num evento do Sebrae a gente conheceu essa empresa de refeição coletiva por um acaso da vida. Ela indicou a gente para uma outra empresa de refeição coletiva, para uma outra empresa de RH, e a gente começou a trabalhar para um monte de empresas de RH, sendo basicamente a agência de publicidade da área de RH, que sempre foi uma coisa meio relegada. Dali para frente, bateu na nossa porta, em 2009 para 2010, bateu na nossa porta o Walmart.com. Nessa época, éramos 5 pessoas no nosso time. Era eu, meu sócio, mais 3 pessoas. E aí, em 2009, 2010, bateu na nossa porta o Walmart.com, e a proposta do Walmart.com pra gente, ele encontrou a gente também por conta dessa nossa atuação em recursos humanos das empresas, né, para você ver como tudo que eu faço hoje está ligado a ter ido numa feira do Sebrae em Caxias em 2004, e até isso, o efeito borboleta de ter chegado aqui hoje. E aí o Walmart.com virou pra gente e falou assim: pô, vocês não querem ser a nossa agência de relacionamento, né, a agência representante do Walmart junto aos clubes de benefício, clubes de vantagem? E assim, a gente nunca tinha trabalhado clube de vantagens, clube de benefícios antes, assim, né? Nem no RH dessas empresas a gente fazia alguma coisa parecida. Mas, basicamente, assim, né, Felipe, até quem tá vendo a gente, você imagina, você tem uma empresa pequena e o maior varejista do mundo, o Walmart,
bate na tua porta e fala, cara, eu quero te contratar e vou te pagar um FII mensal. Felipe, o que você responde pro maior varejista do mundo? Sim. E aí a gente, beleza, vamos sim, a gente aceita. Na pior das hipóteses, a gente vai colocar ali a logomarca do Walmart.com no nosso portfólio, no nosso site. Já vale como prova social, né? Que é uma coisa muito importante aí para quem está empreendendo, abrindo aí até o negócio. E aí o nosso negócio se transformou. A gente deixou de fazer logomarca e folder e material sob demanda para as empresas por projeto, para basicamente trabalhar para o Walmart.com e para o Boticário e para uma empresa que é a GE Continental Idaho, que se chamava MAB, que é uma empresa mexicana, que inclusive aí ela entrou até em recuperação judicial, etc. Agora que a gente está vendo aí recuperação judicial de um grande varejista, né? Eu sou o credor até hoje dessa RJ aí. Acho que são 70 mil desde 2012, vale um dinheiro aí, fazer uma conta aí, quem quiser comentar, mandar e fazer a correção, isso deve valer um dinheiro hoje. Mas bem, a minha empresa, eu virei e comecei a trabalhar para essas marcas falando com programas de loyalty. Então, em última análise, o que eu comecei a fazer em 2009, 2010, é o outro lado da mesa do que eu faço hoje. Então, eu pegava a identidade visual da campanha do Walmart, que o Walmart ficou 7 anos no Brasil, eu trabalhei os 7 anos com o Walmart trabalhando no Brasil, minha empresa trabalhou para eles, e é a minha razão social até hoje. Então, quando você falou assim, você teve uma outra empresa, assim, juridicamente é a mesma empresa, é o mesmo CNPJ que eu abri lá atrás. Eu comecei em 2003, mas em 2003 você ainda podia comprar nota, era tudo nota em papel, a empresa não era registrada. Eu registrei a empresa em 2005, que a gente abriu o nosso CNPJ. Acelerando de novo aí para 2010, o meu negócio virou. Eu pegava então a identidade visual do Walmart.com, campanha, vamos supor, agora a gente está gravando isso em fevereiro, né? Campanha de Dia da Mulher do Walmart.com, agora em março, que é a data do varejo de março, antes da página. Eu tinha a marca, eu tinha o guide da campanha do Walmart, e começava e oferecia esse benefício do Walmart junto ao clube de vantagens do sócio-torcedor do Curitiba, que é verde. E, ao mesmo tempo, eu também era responsável pelo contato do Walmart com o sócio-torcedor do Atlético Paranaense, com o clube de benefícios. Então, um é verde e outro é vermelho e preto. Então, eu tinha que pegar aquela identidade visual, aquela campanha, e adaptar para o verde e adaptar para o vermelho e preto. Não podia ter nenhum detalhe de verde no vermelho e preto, não podia ter nenhum detalhe vermelho na do verde. E óbvio, por quê? Porque eu era uma agência de publicidade, né? Lá atrás, era o meu DNA. E até hoje é um grande diferencial de quem me contrata, porque quando ele está me contratando, ele não está contratando só um clube de benefícios, está contratando uma régua de comunicação com a marca dele pro projeto dele, né? Não existe um clube de vantagem de rede parceira, existe o clube de vantagem da empresa que nos contrata, né? Então, em última análise, eu ainda tenho um serviço publicitário, minha entrega publicitária. E é muito interessante que quando eu dei essa pivotada para representar os e-commerces, eu tinha mais designers trabalhando comigo nesse momento do que quando eu vendia publicidade. E hoje eu tenho quase que o quádruplo de designers fazendo clube de benefícios do que quando eu vendia especificamente comunicação visual. E aí eu comecei a atender, só pelo Walmart eu atendia mais de 500 clubes de benefícios pelo Brasil. E aí eu fiquei nesse modelo de negócio, como eu falei, 7 anos trabalhando para e-commerce principalmente, fazendo esse outro lado na mesa. E mais uma vez, como lá atrás, na incubadora da minha universidade, eu enxerguei uma oportunidade, eu e meu sócio, de por que não... Vai lá. Deixa eu tirar uma dúvida. Vai fundo. Então, você estava promovendo esses varejistas nos clubes de vantagens que já existiam. Então, Exatamente. Você chegava e dizia, eu sei que você tem um clube de vantagem e eu quero me posicionar dentro desse clube que já existe. Exatamente. E aí você colocava o varejista Walmart, Boticário e todos os outros varejistas que você atendia. Exatamente, Felipe. Esse é o outro lado da mesa que você estava falando. E aí você estava em contato com mais de 500 clubes e eu imagino que aí uma dezena ou mais de varejistas que você atendia.
Perfeitamente. Tem a leitura perfeita aí do meu negócio. Então, lá atrás era isso. Eu representava o Boticário, então eu batia na porta dos clubes de benefício, seja sindicatos, associações, operadoras de saúde. Você quer ter um benefício no Boticário, nas lojas Boticário, né, no e-commerce Boticário? Então, eu firmava esses contratos e começava a entregar material promocional do Boticário para aquele clube. E, mais uma vez, enxerguei a oportunidade que esses clubes... O que é um clube de vantagens que a Tenex tem dentro dela, né? Que o Rede Parcerias está por trás ali em parceria com a Tenex. É um canal de comunicação do cliente, da empresa, né, com a sua base de cliente. É um canal de relacionamento, é valor percebido, é engajamento daquele público com aquela marca. É um canal publicitário. E eu acho que esse é um... É entrega de valor e fidelização, né? Exatamente. E fidelização. E o que é o meu diferencial para outras empresas de loyalty? Elas estão muito focadas em às vezes no desconto, ou mesmo estão muito focadas, até porque elas têm uma monetização às vezes de comissionamento, etc. Mas eles não têm a pegada, não têm o olhar publicitário, não têm o olhar de comunicação da criação de material promocional, do impacto da comunicação, de uma régua de comunicação bem feita entre o cliente Tenex e o usuário desse cliente Tenex, né? Do cliente com o usuário. Eu acho que eu crio todo tipo de material promocional com a marca do nosso cliente. Vídeo, banners, material para rede social, e-mail marketing, push, o que ele precisar de material promocional, eu posso criar para ele com a marca dele, obviamente falando do clube de vantagem. E foi isso, a gente enxergou que havia essa oportunidade. Óbvio que eu também tinha um benchmark monstruoso de práticas que funcionavam, práticas que não funcionavam, e daí foi quando a gente decidiu mudar o lado na mesa, né? E também, mais uma vez, como lá atrás, fiquei com um pé, como todo empreendedor que está começando, fiquei um pé em cada canoa até sentir firmeza na canoa do clube de vantagens e deixar de prestar serviço para os e-commerce. E aí foi esse pé em duas canoas aconteceu ali mais ou menos entre 2015 e 2017. Eu fiquei 2 anos ali experimentando, tracionando, até encontrar o modelo ideal e tirar o pé de uma canoa e colocar todos os pés dentro do Rede Parceria. Todos os pés, o outro pé dentro do Rede Parceria, né? Só recapitulando a linha do tempo. Então, mais ou menos 2009 ali foi quando você foi contactado pelo Walmart. Exato. E aí passou 5, 6 anos trabalhando só nesse modelo, né? Atendendo os varejistas e promovendo esses varejistas dentro dos clubes de benefícios que já existiam. E aí você enxergou essa oportunidade, que eu imagino que você enxergou que ela era mais escalável, né? Que aí você ia produtizar o clube, e aí você começou a fazer a virada. 2009, pelo que você falou, você tinha em torno de 5 pessoas na equipe. Quando você começou a fazer essa virada, qual era o tamanho da empresa? Em 2009, quando eu saio de 5, eu fui para 7, 8 e trabalhando para os varejistas. Quando eu faço essa virada ali, em 2017, eu tinha 7 pessoas, hoje eu tenho 45 pessoas no meu time. E no momento que a gente coloca os 2 pés na canoa, acho que a gente estava com umas 10 pessoas. Foi a hora do tipo, agora, é isso que a gente vai acelerar. E com certeza, foi uma maneira de produtificar, de encontrar um modelo que não fosse não tão consultivo e mais escalável. Então, esse modelo aparentemente deu muito mais certo, né? O que é que você acha que mais deu certo nesse modelo? Quais foram os pontos que você olha para trás e assim fez, nisso aqui a gente acertou muito. É isso que permitiu a gente crescer nesse nível que a gente cresceu. Eu acho que foi organizar o time com especialistas. Eu acho que isso foi o grande ponto de virada aí de ter acelerado. Eu acho que todo empreendedor, quando começa, ele tem ali, todo mundo faz um pouco de tudo, e eu até hoje também faço um pouco, acabo me metendo no meu bedelho em absolutamente todos os pontos. Hoje eu fico muito mais com vendas e marketing
do que com operações ou produto, mas eu participo dos calls de produto. Você é o porteiro. Eu sou o porteiro, eu já te contei essa história, né, Felipe? E assim, hoje eu e meu sócio, o Thiago, meu sócio, né, esse meu sócio desde 2003, que não é só meu sócio, né, óbvio, assim, hoje a gente, o que a gente sempre brinca é que a gente já se conhece há muito tempo, acho que isso também é importante para toda a sociedade, você ter uma relação boa. Acho que nenhuma sociedade dura muito tempo se você não tem, se os sócios também não se entendem, não tem uma afinidade. A gente é um bocado diferente, né? Eu sou bem mais expansivo, falante, falo mais do que deveria, e ele é o contrário, é uma pessoa mais introspectiva e bem comedida nas palavras e nos gestos, etc. Eu já sou uma pessoa bem mais gestual. E a gente sempre se deu muitíssimo bem, e a gente sempre foi muito complementar. E eu acho que isso também, acho que empreendedor solitário também não é um bom caminho. Eu acho que o legal é quando você tem sócios que se complementam, e a gente brinca internamente que eu sou o porteiro e ele é o zelador. Eu abro a porta, mostro onde ficam as coisas, por favor, conheça aqui o prédio, essas aqui são as dependências, isso aqui tá a piscina, aqui tá a academia, aqui tá a sauna, tem um elevador aqui, a garagem, etc, etc. E ele é o cara que limpa as sujeiras, conserta ali uma desarrumação, uma infiltração que acontece, faz ali, resolve um problema entre áreas, e a gente brinca que eu sou o porteiro e ele é o zelador. Mas a gente se conhece, a gente fez aula, a gente aprendeu a nadar juntos, a gente tinha 10, 11 anos, 9 anos, mas a gente nunca foi amigo. A gente sempre teve conhecidos, sempre se encontrava, se esbarrava. A gente foi se conhecer realmente no programa de empreendedorismo da faculdade, ali que a gente, nas aulas ali e treinamentos, que ali que a gente se tornou próximo e resolvemos empreender juntos. Mas bem, o ponto de virada foi quando a gente começou a especializar as funções. No primeiro momento, cada um fazia um pouco de tudo. Então, quem é que vendia? Quem pegava o telefone que tocava, éramos ali seis pessoas, quando tocava o telefone, quem atendia o telefone é quem apresentava, marcava, mandava proposta, etc. Era, assim, MVP total. E foi no momento que a gente começou a especializar, e aí, obviamente, criar OKRs, criar metas para cada um, criar job description, assim, a gente fala, parece hoje... Talvez eu esteja falando isso para uma pessoa, para gente que fala assim, putz, job description é a coisa mais simples do mundo. Eu te garanto que a maioria das empresas não tem um job description para cada função, não tem uma meta para cada função, não tem o que esperar de cada função, né? E foi aí, quando a gente começou a organizar isso, e não foi um negócio de virar uma chave e tá pronto, né? Se você vai organizando aos poucos, ou montando as caixinhas, foi quando a gente conseguiu organizar isso e criar essas especialidades, foi o grande momento de virada. E assim, para quem também tava nesse lugar onde a gente tava ali com 7, 8 pessoas e começou a crescer, começou a escalar, às vezes tem uma coisa que nem sempre quem te traz até, que são pessoas que você gosta, que confia, mas assim, a pessoa que te traz ali até uma empresa de 10 pessoas, não necessariamente é a pessoa que vai te levar a uma empresa de 30 pessoas, né? Às vezes você tem uma empresa de 10, com 10 pessoas, você tem alguém faz 10 funções, nota 6, e quando você começa a especializar, você precisa que essa pessoa faça 2 funções nota 8, né? 2 tarefas, atividades nota 8. Então, poucas pessoas que estavam com a gente ali, com 10 pessoas, estão com a gente hoje com 40. É uma coisa, às vezes, meio... Pode parecer... Isso tem que estar no radar do empreendedor, do gestor, que é preciso especializar as funções, né? E eu acho que isso foi o grande ponto de virada. Eu senti isso aqui na Tenex também. A gente passou alguns anos para chegar nesse nível aí de ter 10 pessoas. E aí, nesses anos, várias pessoas que estavam aqui na equipe eram pessoas que já estavam com a gente há 3, 4 anos. Mas quando a gente começou a escalar, a gente recebeu investimento para escalar e tudo mais. As pessoas que estavam não conseguiram acompanhar a demanda da empresa de funções de crescimento.
Então, do momento que a gente levantou o investimento para agora, eu acredito que não tem mais ninguém que estava, do momento que a gente recebeu o investimento até agora, isso tem 2 anos e meio. E quando a gente recebeu o investimento, a gente até modificou a estrutura para absorver todas essas pessoas, mas algumas pessoas realmente simplesmente não se encaixaram na nova cultura, né? Que era uma cultura muito mais focada em crescimento, em velocidade, diferente da cultura que a gente tinha antes. Então, isso de pessoas que estão que ajudaram a chegar até certo nível, não necessariamente vão te ajudar a chegar no próximo, aconteceu aqui muito forte. E quando a gente começou a fazer essa mudança de equipe e trazer as pessoas que a gente realmente enxergava, que iam levar a gente para esse próximo nível, aí as coisas começaram a andar de forma muito, muito mais rápida. O principal indício que olhando para trás agora eu percebo, é que as pessoas que estão ajudando a gente a chegar no próximo nível são pessoas que já tinham mais experiência, que já haviam passado pelo que a gente vai passar. E aí flui de uma forma muito mais fácil. E não é assim, pessoas ótimas, com pessoas de ótima índole, profissionais, só que às vezes elas não estão naquele momento ou naquela, não são tão maduras quanto o esperado para esse próximo degrau. É muito por aí. Muitos dessas pessoas que estavam com a gente, desses profissionais, são pessoas ótimas que cresceram bastante, que conquistaram na carreira, mas é muito isso, assim, às vezes ela não estava maduro o suficiente para esse novo degrau, não era o momento, assim, não era nada pessoal com absolutamente ninguém, mas e aí, às vezes é preciso tomar decisões que são duras, assim, são difíceis, não é fácil, não tem nenhum tipo de prazer nisso, né, e não é simplesmente uma peça de xadrez, mas assim, às vezes é preciso você pensar qual é a prioridade para a empresa, não qual é a prioridade para mim, para o Felipe, pro fulano e para a amizade do cicrano. O que é melhor para a empresa, o que é melhor para o projeto. Essa é uma mudança de mentalidade também que eu acho muito importante o empreendedor ter em certos momentos, principalmente quando se é um empreendedor que, digamos que de primeira viagem, assim, está mais empreendendo há pouco tempo, ter uma mentalidade de as decisões elas devem ser tomadas com foco na empresa, né? Qual a melhor decisão para a empresa? Não para a pessoa, não para o projeto, não para você mesmo, né, empreendedor, exato, mas sim para a empresa como um todo. E tem um certo momento que não dá para evitar problemas, não dá para evitar desconfortos. As decisões que você tomar, seja a decisão para um lado ou para o outro, vai ter uma ramificação negativa de alguma forma e faz parte do jogo. E você vai ter que lidar com isso mais para frente. São desafios da jornada empreendedora que não tem como escapar. Assim, e o empreendedor, independente do tamanho, essas decisões elas vão continuar acontecendo, seja numa empresa de 3 pessoas, ou 1 pessoa, ou 40 pessoas, e independente disso, essa questão da jornada empreendedora, independente do tamanho da empresa, você, Felipe, todo gestor, a gente é tipo o piloto de Fórmula 1. A gente está com vários bonés na cabeça. A gente está com um boné aqui vendendo a empresa, a gente está falando com outro boné do investidor, a gente está com outro boné aqui falando com um colaborador que a gente quer trazer para a nossa equipe. A gente tem que estar o tempo todo vendendo e pensando no que é o melhor para a empresa, né? Eu vejo muito, você falou essa questão das conversas difíceis, eu vejo muito empreendedor evitando vender a empresa, sabe? Faz aí um pitch, aí fala aí sobre o seu negócio, putz, eu não sou a pessoa adequada. Não, assim, é aquilo, você toma as decisões difíceis e você é a empresa, você tem que estar pronto para representar a empresa, os interesses da empresa o tempo todo. Então você tem que estar o tempo todo vendendo a empresa para fornecedor, para acontecer uma condição melhor, para um investidor, para alguém que você quer contratar, ou até mesmo para um cliente que você quer que te contrate, né? E eu acho que eu vejo os empreendedores também com essa dificuldade de querer vender, assim. Eu acho que o empreendedor tem que ser vendedor o tempo todo. Eduardo, a gente se conheceu, acredito que no primeiro ano da pandemia, né?
Imagino que o ano da pandemia foi um ano um pouco mais complicado para vocês. Me conta como foi esse momento. A gente se conheceu acho que foi no LinkedIn, você me mandou uma mensagem, aí também, olha, uma mensagem fria, né? Pô, eu acho que acho que as nossas empresas têm sinergia. Acho que essa, inclusive, é uma dificuldade do empreendedor também, de muito empreendedor, de se vender, não quer se vender, tem vergonha de se vender, acha que não está preparado para se vender, mas tem que se vender o tempo todo. Mas a gente se conheceu no primeiro ano da pandemia, a minha solução, a gente já estava escalando, a gente tinha em torno de 100 clubes, hoje a gente tem 350 clubes, e a gente estava contratando, a gente estava vendo uma sala ao lado da nossa para expandir, porque é totalmente presencial. Hoje a nossa empresa é 100% remoto, temos um escritório que de vez em quando as pessoas se encontram no Rio e também em São Paulo, mas a operação funciona 100% remota. Essa semana, por exemplo, não vai ter nenhum encontro presencial no escritório, mas as pessoas podem usar o escritório quando quiserem. E a gente num primeiro momento, acho que como muito prestador de serviço, e como nossa solução não tem nenhum custo de rescisão, a gente, desde o dia 1, a minha proposta sempre foi, eu quero que meu cliente esteja com a gente por estar feliz com a nossa solução, não por estar amarrado em contrato, como é fácil contratar e é fácil rescindir o contrato com a gente, nos primeiros 2 meses, a gente perdeu 40% do nosso faturamento, né? Tipo, um estalar de dedos, e olha que a gente é um SaaS, né? Um prestador de serviço, uma plataforma digital, e a gente perdeu 40% do nosso faturamento, só que ao mesmo tempo a gente segurou a onda da nossa equipe, né? Não teve nenhum desligamento nem nada nesse período, e a gente, passado esses 2 meses desse vale, assim, né, do Covid, a minha solução é uma solução digital que faz sentido no valor percebido de produtos, e hoje quem me contrata é provedor de internet, sindicato, associação, banco, operadora de saúde. É uma operação de recorrência, faz sentido ter a minha solução para ser uma ferramenta de fidelização, de comunicação, de relacionamento, de valor percebido. E aí a gente teve um crescimento em V, né? No primeiro momento a gente começou a ver que os leads começaram a voltar aos poucos, o pipe de vendas começou a encher, né? Nas primeiras 2 semanas de Covid a gente não tinha nenhuma venda, nenhuma reunião de venda marcada, tudo cancelado, né? E aí as reuniões começaram a acontecer e voltar aos poucos, o pipe começou a encher e virar, e foi um crescimento em V. A gente dobrou de tamanho de 2020 para 2021, a gente dobrou de tamanho de 2021 para 2022, e como toda solução digital, depois aí do Covid, quando o Covid agora, né, se equilibrou, encontrou-se, né, acho que a gente vai ter que conviver com o Covid aí por muitos anos, mas chegou numa estabilidade, né, com a questão das vacinas e da questão mesmo da saúde pública, a gente houve uma desaceleração do nosso crescimento de 2022 para 2023, mas ainda num patamar superior ao que a gente tinha de 2019, do começo de 2020. O que é que tu tens de planos para a rede de parcerias? Eu acho que hoje, pensando em rede de parcerias, o que a gente tem é cada vez mais trabalhar o engajamento dessa base, porque o nosso pilar principal é o que você falou anteriormente, é valor percebido, é fidelização, né? E o nosso caminho é engajamento dessa base, né? O que esse cliente quer, não necessariamente no momento de compra. Então a gente tem uma série de conteúdos gratuitos, de streaming, de jogos premiados, de quiz premiado. Então a gente está indo muito nesse caminho de como engajar a base desse nosso cliente, né? Sempre white label, sempre com a marca dele. Então, clube com a marca dele, jogos premiados com a marca dele, gratuidades, streaming, etc., cursos, tudo é ele que está proporcionando para aquela base. E a gente está indo muito nesse caminho, no caminho do engajamento, não, né, num caminho de economia, porque a gente acredita
firmemente que o nosso cliente ele tem que falar com o público dele o ano inteiro, não só no momento de compra. Então, sim, a gente tem os melhores conteúdos em farmácia, em cinema, nos principais varejistas, no parceiro local dele, mas também em outros momentos. E o outro caminho que a gente está tomando é da internacionalização. A gente já tem um projeto aí na Argentina, subimos agora um projeto no Chile, a gente já tem colaborador fora do Brasil, e esse é um caminho que a gente quer tomar aí para ser uma solução presente aí em outros mercados. Tem um assunto que eu sempre penso, ou tem algo que eu sempre penso, e no começo da nossa conversa, quando você falou que um dos motivos ou uma das coisas que levou você a começar a empreender foi que você não estava se achando ali no mercado, né? Você não estava conseguindo encontrar um emprego legal, um estágio legal, alguma coisa que você se encaixasse. E eu me lembrei que eu tenho a sensação ou a percepção que o empreendedor, no geral, ele tem um perfil mais rebelde. É o cara que não se encaixa muito, não quer se esforçar para se encaixar muito nas situações e ele busca construir as coisas do seu jeito. Eu, particularmente, eu me vejo dessa forma, talvez seja por isso também que eu tenho essa percepção. Eu fui uma criança e um adolescente muito rebelde, de formas que você espera que uma criança e um adolescente seja rebelde, né? Mas depois que eu comecei a fazer faculdade e chegar nesse momento de o que é que eu vou fazer, né? Eu tive uma sensação parecida de... Eu olhava ao meu redor e eu não via nada que fizesse sentido para a minha vida. Se for para fazer isso aqui, eu acho que é melhor não fazer. Eu acho que é melhor procurar algo que eu queira. E na época, eu tinha decidido que eu ia imigrar. Eu fazia... Aqui em Recife, né? Inclusive estou em Recife hoje. Aqui em Recife não acho legal seguir na área. Eu vou me organizar para empreender, não. Vou me organizar para mudar de país. Que aí eu enxergava que as coisas iam funcionar de uma forma que eu tinha mais interesse. E eventualmente surgiu a oportunidade de empreender. Eu estava trabalhando como programador na empresa que meu sócio era diretor técnico, e aí surgiu a oportunidade de a gente começar a empreender junto. E aí minha jornada empreendedora começou aí. Apesar de que, antes disso, eu já tinha muito interesse em empreendedorismo pela faculdade também. Aí vem os programas de empreendedorismo, né? Na faculdade que eu fiz, tinha a empresa júnior, chamava City. Inclusive, muitos empreendedores saíram do City. Inclusive eu estou na empresa nesse momento, eu estou na empresa de um amigo que eu conheci no City, também empreende. Mas sim, rebeldia, né? Nessa história de não se encaixar, a gente acaba criando o nosso próprio caminho, né? Por padrão, geralmente esse perfil é um perfil que é mais destemido, né? E acaba tendo o perfil de tá tudo bem, eu me vendo e não tenho esse bloqueio. Existem muitos perfis que compõem uma empresa, né? Geralmente, talvez tenha esse cara que é o cara mais rebelde, mais destemido, mas andorinha só não faz verão. Então, é importante ter sócios, é comum ter sócios, e geralmente tem algum sócio que é o cara mais reservado, não se vende, não vende a empresa. E uma coisa curiosa é que no começo eu assumi esse papel de vendedor, hoje eu não faço mais as vendas diretamente, né? A gente tem uma equipe aqui, mas eu assumi esse papel de vendedor e eu tive por um bom tempo uma certa dificuldade nas abordagens frias de me sentir confortável, mas é aquela coisa, eu pensava, se eu não fizer, ninguém vai fazer, e como eu quero que o negócio aconteça, então vou ter que fazer, né? Uma coisa que eu acho curioso e ao mesmo tempo admiro muito do teu perfil é que você realmente dá a cara a tapa em todas as oportunidades que você percebe, né? Então, palestra, podcast, evento, chegar no evento e puxar assunto com quem tem que puxar, é algo que é super natural desse perfil, digamos que do perfil porteiro, do empreendedor, mas muita gente tem dificuldade, né? Mas você ainda você não é vendedor? Empreendedor é vendedor. Você Não, continua vendendo.
Você quando vai falar com um investidor ou com alguém, você não vende assim, você não tem que vender o teu sonho, tua visão de negócio. Você vende. Sim. Você vai contratar alguém que está trabalhando numa outra empresa, que você enxerga que essa pessoa vai somar muito na tua operação. Você não vende a Tenex, não vende a sua visão de negócio. Você está vendendo, todo mundo, todo dono todo empreendedor é vendedor. E tem que estar pronto para vender. Não pode, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter tido já alguma oportunidade onde eu fui, você foi, putz, não tô com saco para falar, mas tem que falar, cara. É o nosso papel. Você está falando com um fornecedor, você está negociando com o fornecedor, conhece o fornecedor, você vai vender a Tenex. Olha, eu vou chegar nesse nível, eu vou consumir isso seu, cara. Me dá uma condição melhor agora. Você está vendendo a Tenex. Então, assim, empreendedor é sinônimo de vendedor. O tempo todo você tem que estar vendendo. E até hoje, você disse que não vende, não está mais na venda, mas volta e meia, dá algum problema que faz um buraco na agenda de vendas, alguém pode pegar, eu dou uma olhada no lead, acho o lead legal, falo, não. Eu vou fazer, pode deixar comigo que esse aqui eu vou fazer. E aí, óbvio que a gente tem que contar aquele storytelling e o fato da gente ser o dono da empresa, o fundador, etc, dá um peso muito maior naquele call, naquela conversa, naquela negociação, etc. Então, acho que o empreendedor tem que vender, com certeza, o tempo todo. O empreendedor é sinônimo de vendedor. Eu me considero um vendedor razoável quando falo de operação comercial, mas recentemente que a gente fez uma reconstrução na nossa operação comercial, eu percebi uma coisa que é essencial para o sucesso de uma operação comercial, é a consistência. Óbvio que isso é algo óbvio, né? Só de falar soa ainda mais óbvio, mas quando a gente fez uma operação comercial, não adianta a pessoa só saber vender, que é o que eu considero que eu sei vender. Você tem que realmente ter a consistência de todo dia, faça chuva ou faça sol, triste ou feliz, pouco lead ou muito lead bom ou lead ruim. Você vai dar um jeito de vender. Você vai até o fim E de fazer follow-up, que eu acho que é o principal erro da maioria das empresas, do empreendedor, de qualquer coisa, brigadeiro vegano, qualquer coisa B2B, de brigadeiro vegano a RP de plataforma de gestão de pagamento recorrente como a Tenex. Assim, o que eu mais enxergo é a falta, você falou, a falta de cadência e, inclusive, da persistência de conseguir entender qual é o ciclo de venda e o momento daquele lead. Né? Você não precisa descartar todo o lead, você tem que fazer follow-up. E assim, eu tenho certeza que sempre tem alguma coisa para melhorar, cara. Sempre tem. Seja encontrar uma nova forma de falar com aquele lead. Eu acho que um outro ponto, né, é ver em que ponto esse cara ficou do funil, em que ponto esse cara tá do funil, se ele tá parando na hora do agendamento, se ele tá parando no momento após a proposta, como trazer esse cara para baixo, puxar esse cara para baixo, é falar com esse cara pelo WhatsApp, é falar com esse cara por e-mail, é ligar para ele, o que seja, cara. Assim, né? Eu acho que quem está escutando isso aqui pode ser vários tipos de negócio, né? Mas eu acho que além da consistência, cara, eu acho que é pensar os canais de follow-up, cara. Eu acho que tem muito empreendedor que ouve um não, ou ouve um talvez e basicamente joga aquele lead no lixo e não alimenta aquele lead. Ele não tá ali o tempo todo nutrindo esse lead, cara. É uma coisa que eu repito muito aqui na equipe comercial, é que a mágica acontece no follow-up. Então, tem que fazer follow-up. Se não fizer follow-up, não vem. Tem uma história curiosa aqui. Logo no começo da empresa, foi com um dos, primeiros 20 clientes da gente. Eu fiz uma campanha de e-mail para os leads, e aí um cara respondeu, se interessou, não sei o que, mas não foi para frente. E eu continuei fazendo follow-up com ele, vez por outra. Ele fechou 1 ano depois. É um pouco de história de sucesso com um pouco de fracasso, né? Talvez eu tivesse conseguido vender para ele muito antes, mas se eu tivesse desistido em algum momento, eu não teria vendido para ele 1 ano depois. Mas, ao mesmo tempo, esse cara está com a gente até hoje. Então, ele está com a gente há mais de 6 anos.
Né? E aí é o lance das métricas, né? Você vê aonde esse cara tá parando, qual lugar do pipe ele tá parando mais tempo, qual é o ciclo de venda, qual é o seu ciclo de venda de acordo com o seu canal. No meu canal inbound, por exemplo, eu tenho um ciclo de venda, como todo mundo, tem um ciclo de venda muito mais rápido do que num Ads, por exemplo, do que num outbound, numa ligação fria ou num contato frio. Né? Então, assim, é entender o ciclo de venda pelo canal de aquisição daquele lead e ver em que ponto ele está ficando do funil e quais oportunidades você tem de contato com ele, seja convidá-lo para um evento, né, para assistir, para ouvir o nosso podcast, seja para um evento, para um webinar, enviar uma promoção para ele, enviar uma cortesia para ele. Eu acho que isso, pensando em negócios B2B aqui, né, e que eu acho que são a maioria dos empreendedores aqui que estão falando com a gente, que estão escutando a gente, provavelmente também são negócios B2C, né? Ele tem um usuário pessoa física na sua maioria das vezes. Eu acho que é muito por aí, essa questão das cadências, entender em qual estágio ele ficou aí no funil e tentar jogar ele sempre para baixo para fechar uma venda. Em relação ao ciclo, é muito engraçado, quando a gente fecha aqui o mês, hoje eu tenho um ciclo de venda que está variando aí entre 45 a 60 dias. A minha média está sempre aí. É muito interessante que, assim, sempre tem um se não. O nosso ciclo de venda foi 57 dias. Mas se não fosse o fulaninho aqui, aí é um pouco isso. O fulaninho é um cara que entrou na nossa base em 2020 e só está convertendo 3 anos depois. Mas esse cara faz a média do ciclo o ciclo subir lá para cima. Pô, o nosso ciclo esse mês foi 67, mas se tirar esse cara aqui, vai para 50 dias. Assim, sempre estar olhando ali, né? Não pode olhar o número frio. Né? Tem que fazer uma análise e no detalhe, né? Para entender esses detalhes. Tava lembrando aqui sobre o prêmio que vocês ganharam 2 vezes, né? No 100 Open Startups. Conta um pouquinho pra gente a história desse prêmio do 100 Open Startups. O que é que fez vocês ganharem esse prêmio? Legal. Esse prêmio, o 100 Open Startups, eu acho que é um dos poucos prêmios de inovação, de tecnologia, que tem critérios objetivos, né? Que não tem critérios subjetivos. Acho que a maioria, muitos dos prêmios estão muito focados, ou é voto popular, ou é assessoria de imprensa, uma landing page bonitinha, uma apresentação bonitinha, um pitch deck bonitinho, né? Eu acho que isso, às vezes, faz toda a diferença para você ganhar esses prêmios, né? Tem muita espuma nesse nosso mercado aí de tecnologia, de startup, né? Tem muita espuma e pouco conteúdo, assim, né? Em prêmios, etc. E o 100 Open Startup é um prêmio, como eu falei, com critérios bem objetivos, que são contratos com grandes corporações. Então, assim, cada contrato tem uma pontuação de acordo com o tamanho daquela corporação e com o valor do contrato. Então, a Rede Parcerias ganhou por 2 anos na categoria Martech, que são soluções de marketing para empresas, e basicamente isso foi ali um grande ponto de virada para a gente, que de credibilidade, não só também visibilidade para nossa empresa, que é depois desse prêmio. E é isso, assim, a gente não ganha nenhum prêmio, basicamente, mentira, a gente ganha um prêmio ou outro, ganhou já alguns prêmios, sim, de tecnologia, de Martech, destaque, etc. Mas como primeiro lugar, destaque total, assim, foi exatamente no prêmio onde tem um critério objetivo, que é de contratos com grandes corporações, e eu achei muito legal mesmo pra gente, foi muito bom. Além de cliente que ganhou com isso também, né? Vocês ganharam o primeiro lugar do Martech por 2 anos seguidos, mas, se eu não me engano, vocês também ficaram bem posicionados no ranking total, né? No ranking global. Em 2021, a gente ganhou o ranking global, quer dizer, todas as startups do Brasil aí, vamos lá, vamos também ser justo. Startups que faturam menos de 10 milhões de reais e que nunca receberam investimento também.
A gente é uma solução, nossa empresa é 100% bootstrap. Eu acho que isso também é um belo diferencial aí, assim, não tem certo ou errado, não é bom ou ruim, né, tem coisas boas e coisas ruins de a gente não ter recebido investimento, mas mostra até um pouco mais de mérito da gente em ter conseguido fazer esse negócio ficar de pé e ter escalado, cara. Não é todo mundo que consegue, que consegue chegar no patamar que a gente chegou, no tamanho que a gente chegou, com os clientes legais que a gente tem. E é uma operação que você falou no começo, né? São mais de 300 clientes, e o ticket médio de vocês é um ticket médio que, para o mercado de startup, é um ticket alto. Uhum. E nosso ticket médio está em torno de R$2.000, e a gente tem R$2.000, R$2.200, e a gente tem... E sim, nosso ticket é alto, porém... perto das... É baixo ainda para o tamanho das empresas que contratam você. Exatamente. Pro porte das empresas que contratam a gente é baixo. E aquilo, Felipe, hoje, assim, um salário mínimo hoje no Brasil, se você contar um cargo de um estagiário, vamos colocar assim, um estagiário. Um estagiário hoje, você não tem nem o encargo, você está falando dos encargos. Um estagiário hoje, você tem a alimentação, tem o transporte dele, ganha um salário mínimo, e aí vamos pensar, quanto custa para você ter um time de tecnologia para criar uma plataforma para você ou para integrar sua plataforma com um sistema? Quanto custa para você ter um designer ou contratar uma agência de publicidade que vai te entregar uma régua de comunicação? Quanto custa para você ter uma pessoa para atualizar os parceiros, as campanhas, para criar material promocional, para divulgar isso, para assinar um contrato? Então, assim, se você você não contrata nem um estagiário, eu entrego uma régua de comunicação, um valor percebido brutal para uma recorrência, seja uma associação, um sindicato, um plano funeral, um provedor de internet, o que seja. Então, acho um produto bem barato, cara, se é o que você está querendo dizer. A gente vive isso aqui também, né? Na Tenex a gente desenvolve uma plataforma, a gente tem um software bem robusto, razoavelmente complexo do ponto de vista da quantidade de coisa que entrega. E, vez ou outra, a gente encontra alguma empresa que decidiu desenvolver internamente. E sempre é uma armadilha, né? Porque você pensa, eu vou desenvolver internamente e depois que estiver pronto, é meu, não vou precisar pagar mais nada. Mas, na verdade, você sempre vai ter que pagar pelo menos servidor. Minha experiência é que você nunca termina de desenvolver o sistema, porque sempre tem mais coisa que você precisa que o sistema resolva. Nunca fica tão bom quanto. Sem querer puxar tanto a sardinha para o nosso lado, né? Nosso lado de empresas de software e tecnologia que desenvolvem suas soluções e vendem em formato de produto. Mas, no geral, desenvolver em casa, se não é seu core business, se não é o foco do seu negócio, é uma armadilha. Contrata de quem sabe de quem sabe o que está fazendo, de quem é o foco. Vai ser muito mais barato e muito melhor. E outra coisa, né? E na hora que você estiver buscando, isso quando eu trabalhava vendendo material promocional, eu tinha uma gráfica que eu atendi, que eu criava, fazia esses materiais aqui impressos, que ele falava, gráfica é igual vinho. Aí como assim igual vinho? Nem tudo que é caro é bom, nem tudo que é bom é caro, mas tudo que é barato, cara, ou muito barato, é ruim, cara. E assim, falando em tecnologia, não tem almoço grátis, assim, sabe? Se você tem independente se é o meu negócio de clube de vantagem, se é pagamento recorrente, ou a plataforma que for, assim, pesquise bem, veja prós e contras, assim, veja às vezes se você não é o produto dela, né? Às vezes é tão barato que você não está entendendo que você ou o teu cliente é o produto daquela empresa, né? Não, na verdade. Então, assim, tem muito... pesquise bastante, assim, faça, seja até bem transparente. Qual é o diferencial entre a solução A e a solução B, assim? Mas não tem almoço grátis, assim. E às vezes o barato pode sair caro, né? Economizar para criar uma solução própria, às vezes sai caro no final das contas, não só em termos, né, de
de recursos ali, mas tempo, gente dedicada àquilo, né? Que você, às vezes não é o foco da sua empresa. E ao mesmo tempo também você tem, às vezes, soluções muito baratas, cara, que volta e meia tem uma pegadinha. No meu mercado de fidelização tem muita pegadinha, tem muito barato que sai caro, e eu acredito também que talvez em gestão de pagamento você pode encontrar, às vezes, uns cenários parecidos. Acho que não é nem tanto gestão de pagamento, é software mesmo. E aí, óbvio que o nosso software ele tem essa parte de gestão de pagamentos e várias outras coisas, mas quando a gente pensa no que a gente está contratando, né? Pô, se você é uma conta de padaria, quanto se precisa gastar para construir uma boa plataforma? Aqui como eu falei, hoje eu estou na empresa de um amigo. É uma empresa de terceirização de squads de desenvolvimento. Então, aqui eles têm desenvolvedores, né, são os programadores, tem os gestores de produto, designers de usabilidade e por aí vai. Inclusive, dá um alô aí para o pessoal da Capiba, que é o nome da empresa que eu estou hoje. Aqui eles vendem recurso, né? Então, eles alocam um profissional eles alocam uma equipe com N profissionais, cada profissional está alocado full time no projeto, e esses profissionais custam de 20 a 25 mil reais por mês, é o preço de venda desse recurso. Então, se eu tiver uma equipe mínima para desenvolver um projeto, digamos que eu tenha 2 desenvolvedores, uma liderança, um designer, etc, eu fizer esse pacotinho no mais barato, vai sair 40 mil reais, tendo dois full-time e os outros só como uma espécie de apoio, né? Só que isso é por mês. Então, se você colocar em um ano para desenvolver um projeto, você gastou pelo menos R$500 mil para desenvolver um projeto que depois que você colocar para funcionar no dia a dia, vai ter que mexer mais, né? Vai ter que desenvolver mais. Então, existe uma percepção razoavelmente ingênua sobre o quão complexo, o quão difícil ou fácil, né, é construir uma plataforma de software. E às vezes o barato sai caro, né? Aqui a gente desenvolve uma plataforma de software e aí na rede parcerias vocês também têm essa plataforma. E a gente estava conversando recentemente, eu e você falou que fez algumas contratações novas para o time de tecnologia e vocês conseguiram reduzir em mais de metade, uma redução de dezenas de milhares de reais, custo com o servidor, porque vocês contrataram uma pessoa que tinha mais expertise e conseguiu construir uma estrutura muito mais adequada, e isso gerou para vocês mensalmente uma redução de custo de dezenas de milhares de reais. 30 mil reais por mês de redução de custo, porque vocês contrataram alguém que manjava, né? Sabia o que estava fazendo. Exatamente. Jeff Bezos Jeff Bezos ainda tem uma participação aí, né? Porque, querendo ou não, a gente gastava... Continua, só que 30 mil reais a menos, daí o quê? Então ele tem uma participação no meu negócio mensal aí, todos os nossos servidores estão... Tudo nosso está na Amazon, né, no ambiente, e sim, a gente tinha uma pessoa, o profissional que estava à frente disso, basicamente dizia que era um problema de contratação de mais espaço, e sim, era o que você acabou de dizer, procurar criar uma arquitetura da solução mesmo, otimizar isso, e a gente teve uma redução de 30 mil reais mensais aí. Essa coisa de contar as histórias, né? Eu lembro que Steve Jobs tem um momento que ele conta a história dele, ele fala que como é que quando ele olha para trás que os pontos se conectam, né? E aí sempre que eu lembro da minha história, que não é hoje que será contada, mas em algum outro episódio será contado, eu fico pensando como é que esses pontos se conectam, né? Você estava falando de, eu conheci o meu sócio quando ele era criança, a gente aprendeu a nadar juntos, depois no programa de empreendedorismo da faculdade e tal, foi mudando e foram acontecendo as coisas, teve esse efeito borboleta, e hoje você está onde você está, do tamanho que você está, atendendo mais 300 clubes, num certo nível de sucesso enquanto empreendedor, enquanto empresa, e no mercado que é um mercado muito parecido que vocês começaram lá em 2009, porque recebeu um contato que você nunca esperava que ia receber. Eu acho muito mágico
como é que certas coisas, quando você olha para trás, você faz, pô, agora eu entendo. Agora, não é que agora eu entendo, mas eu consigo entender como é que aquela situação de meia hora que aconteceu há 20 anos atrás está totalmente relacionada com o que eu faço hoje, onde eu estou hoje, ou o que é que eu quero hoje. Mas é 100% coincidências. Podia ser que chegasse nesse mesmo caminho por uma outra trilha, né? Mas e encontros e desencontros, né? Eu acho que isso faz parte não só da nossa vida profissional, da vida pessoal, assim, pessoas que você conhece na sua vida, de relacionamentos, assim, coisas também que são mero acasos da vida, né? Mas falando de... Inclusive... A nossa relação, né, começou, como você falou, com uma mensagem fria lá no LinkedIn, e foi curioso porque eu mandei a mensagem para você e para o seu sócio, a mesma mensagem que eu fiz, vou mandar para os dois aqui, quem me responder tá bom. E acabou que nenhum me respondeu, porque um fez, fulano vai responder. Foi exatamente o que aconteceu. E agora eu vou te fazer... Fala, Ju. E aí, eventualmente, eu nem lembro onde foi a retomada da nossa conversa. Eu acho que... Eu não sei se eu fiz um follow-up ou se foi por e-mail, alguma coisa assim. E aí você veio falar que a gente estava aparecendo nas pesquisas sobre clube de benefícios no Google, né? Pois é, acho que a Tenex, o antigo nome da Tenex, né, Fatura Simples, sempre foram muito bons aí no orgânico e conteúdo aí. E começou a aparecer nas buscas no Google. Eu falei, putz, foi aquele cara que falou comigo. Aí eu fui perguntar pro meu sócio, vem cá, Thiago, você falou com esse Felipe, porque ele mandou uma mensagem no LinkedIn, ele falou, putz, achei que você fosse responder exatamente isso. Mas sim, e aquilo, você falou do follow-up depois que eu fiz com você faz ainda abordagem fria no LinkedIn? Faço. E aí, funciona? Olha aí, funciona. Estamos aqui hoje porque funciona. Funciona. Principalmente quando é uma abordagem que é para conexão e não para venda diretamente. Quando você primeiro se conecta, antes de vender, funciona muito melhor. E não necessariamente vender o seu produto, né? Mas vender a sua ideia, vender um projeto, vender uma parceria. Uhum. Aqui na Tenex, a gente mudou bastante nosso posicionamento quanto a nossos clientes. Quando a gente era Fatura Simples, né? Que não era só o nome anterior, mas como a gente se enxergava no mundo, a gente tinha um posicionamento muito mais transacional, de vou te entregar uma plataforma que vai resolver a tua vida em certos problemas, vai resolver certos problemas que você tem, e você vai me pagar um valor X por isso. Hoje a gente tem um posicionamento muito diferente. Nosso posicionamento é ser a plataforma de crescimento para essas empresas de planos. Então, quando o cara me contrata, ele está contratando uma empresa que vai fazer o que for preciso para impulsionar o crescimento desse negócio. É um posicionamento extremamente diferente de você me paga X, eu te entrego uma plataforma e boa sorte. Sim. Eu não estou vendendo uma ferramenta. Quando você me contrata, eu, enquanto contratado, assumo um compromisso de ir até onde eu conseguir para fazer sua empresa crescer. E hoje a gente está muito mais focado na nossa proposta de valor conceitual, né, do crescimento para o mercado que a gente atende, que é o mercado de planos, do que no problema de, por exemplo, gestão de pagamentos, que na verdade é gestão dos recebíveis, né? Isso abriu muito a nossa mente e é exatamente nessa pegada de, eu não estou simplesmente numa relação transacional com o meu cliente, eu estou numa relação em que eu busco o crescimento dele. E quando eu busco o crescimento dele, é nessa pegada do giver's gain, que a tradução é quem dá, ganha, né? Quem está dando, ganha, porque a coisa volta naturalmente, porque você está construindo um ecossistema de prosperidade para o seu cliente e naturalmente ele vai querer estar cada vez mais junto de você e todo mundo prospera. Inclusive, dentro do nosso marketplace de parceiros de produtos e serviços, está a Rede Parcerias como um dos parceiros que nossos clientes contratam para montar seus clubes personalizados e aumentar o valor que eles entregam para os clientes e aumenta fidelização e uma série de outras coisas. Agora está chegando o nosso momento de encerrar. Eduardo, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer poder trazer um pouco da tua história, um pouco da trajetória da Rede Parcerias e trocar essas ideias de desafios que a gente passa enquanto
empreendedores. Tenho certeza que os nossos clientes estão extraindo muito valor do que vocês entregam, né? A gente é bem criterioso sobre quais são as empresas que a gente coloca no nosso marketplace, e eu tenho certeza que quem tiver interesse, quem contratar a Rede Parcerias também vai ficar muito satisfeito. Se não ficar, pode me cobrar aí que a gente resolve. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço aqui no fim do episódio. O que vem por aí, cara? Qual é a pergunta? Primeiro, queria agradecer mais uma também aí a oportunidade de falar umas abobrinhas sobre mim, sobre a minha empresa, sobre a minha experiência. Espero que alguém consiga extrair ideias e insights que as façam ir mais longe, que abram novas perspectivas. Eu acho que na vida é isso, são novas referências. Isso que é o bom de estudar, isso que é o bom de conversar, isso que é o bom de viajar, ter novas referências para criar coisas novas, pensar coisas novas, pensar caminhos novos. Queria também agradecer essa oportunidade de falar do Rede Parcerias, de falar de mim. Agradecer aí todo o time Tenex, também a você aí, Felipe. Obrigado aí pela parceria e pela amizade. Mas vamos a essa pergunta aí, capciosa. O que é preciso para crescer? O que é preciso para crescer? Uma resposta ampla para todo tipo de empreendedor? Uma resposta ampla. O que é que você acredita? Diversificar canais de aquisição de clientes, cara. Esses canais, você pode... Se você tem 90% dos ovos na mesma cesta, cara, uma hora você vai ter problema. Esses ovos vão quebrar de alguma maneira, esse canal vai em algum momento vai ter alguma queda. Você tem que estar sempre procurando novos canais para adquirir cliente, adquirir lead. Se você está focado no outbound, cara, você não pode deixar inbound de lá, você tem que estar testando ads, você tem que estar testando programa de indicação, você tem que estar testando parceiro comercial. Então é isso, acho que, como diria o vovô, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Para o mercado de planos, eu vejo muito pessoal focado em venda porta a porta e balcão. E a gente está na era digital, né? Em pleno 2023, o pessoal ainda não vende online. Eu acho isso muito curioso, principalmente porque tem muitas empresas que dão muito certo, vendendo principalmente balcão e porta a porta, mas não diversificam. Mas acaba criando uma fragilidade, porque se o canal deixa de funcionar, que às vezes acontece, né? É comum acontecer, na verdade. Em algum momento o canal deixa de funcionar. Você perde o seu crescimento. Eduardo, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, espero que tenha gostado da conversa que eu tive aqui com o Eduardo e tenha conseguido extrair os insights e as dicas que a gente tentou trazer para crescer o seu negócio. Hoje nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima rodada com mais um convidado especial para contar a sua história de crescimento e trazer insights que podem ajudar no seu negócio. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele nas redes sociais, grupos de WhatsApp e com seus amigos empreendedores. Aproveite esses insights inspiradores e nos vemos no próximo episódio. Até lá!